Bem, você deve ter recebido aí na entrada um papel que a gente chama aqui de guia de mensagem, tá? É uma forma de você acompanhar tudo que a gente for dizendo aqui da frente, tá bom? E levar um resumo aí para sua casa, quem sabe compartilhar com alguém, enfim. Eu estendo meu boa tarde agora também a todo mundo que está acompanhando aí pela internet. Eu estava visualizando aí, a gente uma galera online. Legal? Se você perdeu as duas últimas mensagens dessa série, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, encontra a Nália Franco, tá? Ou pelo Facebook. Tá lá. Hoje de manhã já subiu a da semana passada e eu já assisti, inclusive, tá? Eu não lembrava direito o que eu tinha falado semana passada. Eu já assisti o de semana passada. Pois bem, a gente está já caminhando para o final dessa série sobre aquelas pessoas. E se você está vindo pela primeira vez nessa série, a gente está falando daquelas pessoas, tá? Mas que pessoas são essas? Aquelas pessoas que nos esgotam, que racham a nossa cabeça igual o ovinho ali da frente, que tiram a nossa paz, que às vezes nos atormentam, enfim, aquelas pessoas, né? Na semana que vem nós vamos falar sobre aquelas pessoas críticas, aquelas pessoas que te criticam por tudo. Nas duas primeiras semanas nós falamos sobre as pessoas cronicamente carentes, aquelas que são carentes emocionalmente, que estão dependendo da sua presença o tempo todo, da sua atenção, aquela pessoa que te mina as forças. E a gente estudou sobre isso. Na semana passada a gente falou sobre um tema bem forte também, pessoas que gostam de manipular as outras, manipuladores. E aí, hoje nós vamos falar sobre um tema, como a Rose definiu aqui bem, um tema bem punk, né? Um tema sobre os hipócritas. Assim como eu fiz nas outras semanas, eu quero perguntar para vocês, quantos de vocês conhecem um cristão que diz uma coisa, mas às vezes faz outra? Você conhece alguém que poderia ser chamado de cristão hipócrita? Quantos de vocês estão sentados do lado daquela pessoa hipócrita? Não levanta a mão porque eu não quero uma briga entre hipócritas, tá bom? Mas, falando sério agora, a crítica que eu ouço, a crítica número um que eu ouço de não cristãos, eu vou usar esse termo não cristão para definir pessoas que não frequentam uma igreja, tá bom? Normalmente eles são cristãos, acreditam em alguma coisa, mas como não frequentam a igreja, eu vou usar esse termo não cristão, tá bom? Então, a crítica número um que eu ouço de não cristãos sobre o que eles costumam dizer dos cristãos, ou seja, pessoas que frequentam uma igreja. O pessoal que vai para a igreja é um bando de hipócritas, falsos moralistas, julgadores. É mais ou menos isso que eu escuto, certo? Vocês concordam? Vocês escutam isso também? Ok. E aí eu queria falar para você o seguinte: se você um dia convidar alguém para vir à igreja e ele disser assim, olha, eu gosto de você e tal, mas eu não frequento igrejas porque tem muitos hipócritas lá, você fala assim, cara, nem se preocupa com isso, a gente sempre tem lugar para mais um. Porque na realidade, querido, pode haver um pouco, ou talvez muito, de hipócrita em todos nós. Agora, se talvez você não tenha sido criado ou familiarizado com esse termo hipócrita, eu quero construir com vocês a compreensão, ou fazer a definição do que esse termo significa, tá bom? E depois nós vamos falar sobre como lidar com aquelas pessoas hipócritas. De fato, aí eu deixei no seu guia de mensagem aí, não é para preencher, mas é só como informação, a palavra hipócrita, está aí na tela também, vem do grego, foi essa palavra que Jesus usou, upócrites, significa um ator, um jogador de estádio ou aquele que se esconde atrás de uma máscara. Não estamos falando do Neymar, tá bom? Na verdade, a gente está falando de uma palavra que era usada para descrever normalmente atores de uma peça grega.
Isso é um hipócrita. Era alguém que representava, estava desempenhando um papel. Eu vou até pedir para o Renato passar a próxima tela. Não, aquela tela que tem fundo preto, isso aí mesmo. Isso é um hipócrita. Você lembra? Você já deve ter visto essa imagem, tá, de distância de tela. A carinha triste, a carinha feliz. Os atores representavam tragédias gregas, aqueles no teatro usando máscaras. E quem usava essas máscaras normalmente era chamado de o hipócrites, ou seja, o hipócrita. Era um ator desempenhando um papel que não era real. Isso é. Então Jesus apropriou-se dessa palavra para dizer às pessoas que fingiam um determinado comportamento social. Pessoas que falavam uma coisa, mas no fundo faziam outra, no coração delas era outra coisa. Jesus, repetidas vezes, ele pegou de forma pesada contra a hipocrisia. Eu procurei desses versos em que Jesus fala sobre a hipocrisia, eu acho que tem um verso que reproduz bem ou captura a essência do que é hipocrisia. Jesus, ele diz assim, está lá em Mateus 15, no verso 7 e verso 8, Jesus estava falando aos fariseus, está aí no seu guia de mensagem, e disse assim, hipócritas. Ele estava falando para os fariseus, hipócritas. E aí ele cita o profeta do Antigo Testamento, Isaías, e ele disse, bem profetizou, pode, tem, aí ó, aí, então, citou o profeta do Antigo Testamento, Isaías, e disse assim, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entenderam o que Jesus falou? Em outras palavras, Jesus está falando assim, ó, fala uma coisa, fazem outra. Eles dizem uma coisa, mas o coração está longe de Deus. Não vivem o que falam. São atores. E tragicamente esse é um problema muito comum entre nós mesmos. E antes de entrar na mensagem, eu já advirto você de uma coisa. Se você usa no seu carro um adesivo 100% Jesus, mas faz gestos ofensivos para outros motoristas toda vez que toma uma fechada, para de fazer isso, não pega bem para a causa de Deus. Entendeu? Isso não combina. E a realidade é que muitos de nós, mesmo sem perceber, vocês estão brincando, estão dando risada, então assim, de duas uma, ou você tira o adesivo ou muda o seu comportamento, que é muito melhor, tá bom? Mas a realidade é que muitos de nós, muitas vezes, sem perceber, estamos dizendo uma coisa, professando que vivemos de acordo com os ensinamentos de Cristo, mas o nosso comportamento invalida tudo, porque a gente não está vivendo de acordo com os ensinamentos da sua palavra. É o problema da hipocrisia. E eu posso te garantir para você que se você vier aqui no encontro, se você vier na outra igreja, ou se você for em qualquer lugar, você sempre vai encontrar aqueles cristãos hipócritas. Aí você fala, eu não vou vir mais na igreja porque ela está cheia de porta, eu vou para outra. Só vai dar o endereço, tá bom? E você convive com essas pessoas o tempo todo, não só na igreja, pode ser no trabalho. Você tem aquele amigo do trabalho super crente, né? Fala assim, eu fui na igreja esse final de semana e eu ouvi sobre isso, isso o sermão foi lindo, que privilégio fazer parte da igreja. E daqui 20 minutos você encontra na rodinha falando obscenidade sobre mulheres lá e você fala, hipocrisia. Pode você se gabe na faculdade de que você faz trabalho social com o pessoal da igreja toda semana, mas só chegar ao período de provas, você é o primeiro está lá distribuindo cola, fazendo cola, enfim. Pode ser a senhora que conversa com todo mundo na igreja e sabe da vida de todo mundo. É informante da igreja. E ela transforma isso numa linguagem de oração, né? A gente precisa orar pela irmã fulana. Porque ela está fazendo cada coisa ímpia. Vocês estão dando risada, mas esses dias eu encontrei um amigo de igreja. E eu falei assim para ele, pô, quanto tempo e tal.
Que pena, fiquei sabendo que o seu irmão e a sua cunhada se separaram. Gostava tanto deles, fazia um casal bem legal. E ele falou assim para mim, cara, ore por eles, ore bastante por eles, mas ore principalmente por ela, porque ela está muito longe de Deus. Eu entendi na hora, assim, né? Ele estava uma linguagem de oração, uma linguagem santa falando mal da cunhada, né? Falei, tá bom, vou orar, orar por ela, né? Porque ela é o problema. É. De repente você conhece aquele cara todo espiritual, você conhece aquele lá, que você fala assim, ah, e aí, como vai? Vou bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, amém. Você viu o sol maravilhoso que está brilhando hoje? Deus seja louvado por esse dia lindo que a gente tem, né? E aquele cara que fala de Deus o tempo todo, assim, enche a boca para falar, glória a Deus, o amor de Deus é maravilhoso, mas com a mesma boca que ele usa para falar de Deus, ele chega em casa e abusa verbalmente da sua família. Isso é hipocrisia. Deus odeia isso. Só que eu quero responder com você hoje uma questão que ela é muito interessante. Quando estamos lidando com aquelas pessoas hipócritas, qual é o nosso papel como cristãos? O que a gente tem que fazer ao lidar com aquelas pessoas hipócritas? A gente cristão. Aí você fala assim, peraí, ó, eu não sou cristão. Eu ainda não me decidi, tá bom? Eu ainda não me decidi, Então tá bom, fica tranquilo, se você não é cristão, a mensagem não é para você. Relaxa, tá? E só escuta, mas fique tranquilo. Agora, se a gente se considera um cristão, quer fazer a vontade de Cristo, a gente tem um papel nisso? Nós devemos nos envolver na vida de cristãos hipócritas? Ou devemos simplesmente ficar longe? Eu quero falar para vocês pelo menos 2 comportamentos que eu consideraria como extremos errados ou extremos equivocados, tá bom? O primeiro comportamento eu chamaria de deixa pra lá. Não vou fazer nada sobre isso. Na nossa cultura hoje, a tolerância é quase um ídolo hoje. Em que aspecto? Nós vivemos no seguinte sentido, olha, eu não julgo. Se a pessoa está feliz assim, é a vida dela, não tenho nada com isso, deixa ela viver assim, ela faz o que quiser. Eu não vou me envolver, a vida é dela. Não é coisa minha, é coisa dela. E por que eu estou falando que isso é errado? Porque é como se não fizesse sentido nenhum um cristão ajudar outro cristão a vencer um comportamento errático, pecaminoso. Do tipo, ó, não é da minha vida, cada um na sua, e aí você está vendo o irmão sofrendo, você tem capacidade de ajudar, e você fala, ó, deixa pra lá. Se ele está feliz assim, o problema é dele. É um extremo errado. O outro extremo é o bater de frente. Outro extremo é o bater de frente, é o hiperconfrontacional, sabe assim, aquele que reclama de tudo, interiormente crítico, critica tudo sem amor, normalmente se concentra nas pequenas coisas, né? Então você está lendo a Bíblia lá e fala assim, ó, essa versão aí não é a melhor, você está lendo a tradução da Bíblia errada, você devia ler outra tradução. Olha, você está orando, mas você está orando de olho aberto, eu vi que você abriu o olho durante a oração, você devia orar de joelho. Você está fazendo isso. É confronto sem amor algum. E eu vou dizer uma coisa para você. Há poucas coisas que causam mais dano à causa de Cristo do que um cristão hipócrita e crítico. Traduzindo, crente chato. Talvez você tenha um desse na sua família, talvez você seja esse crente chato da família. Né? Aquele que olha o outro e fala, isso não pode, tá errado. Os extremos errados. Aquele que nunca se envolve e aquele que se envolve a todo tempo por coisas pequenas. E nós temos um papel entre esses 2 extremos? Será que a gente tem algum papel? Deixe-me dizer uma coisa e vou tentar ser claro
sobre isso. Eu já falei isso aqui alguma vez lá atrás. Se você é um cristão e há um não cristão que não está agindo como um cristão, vocês vão entender? Eu sou cristão. Eu vi um não cristão fazendo uma conduta que eu, cristão, acho errado. Eu tenho que fazer alguma coisa sobre esse comportamento? Sim ou não? Hã? Não. Por quê? Porque a outra pessoa não é cristã. Ela não se inscreveu nesse negócio de igreja, ela não quer seguir os ensinamentos de Cristo, ela nunca se alistou para isso. Ela está lá. Eu não tenho que me envolver. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que amá-la. A Bíblia diz que eu tenho que amar. Amar, amar, amar. Mostrar o amor de Cristo através do meu amor. Ponto. Eu não devo censurá-la por isso. Nós não confrontamos o comportamento de pessoas que não escolheram ser cristãs. Ponto. E isso nós amamos e amamos. Enfim, não julgamos o comportamento deles. Mas no caso de cristão para cristão, aí a coisa muda um pouquinho. Porque a Bíblia está repleta de exemplos em que um cristão confronta outro cristão amorosamente para trazê-los de volta a um lugar certo para com Deus. Você pode ver isso no Antigo Testamento. Deus levantou profetas, Deus levantava profetas. E o que os profetas faziam? Eles falavam em nome de Deus e falavam assim, olha, vocês, povo, olha, vocês estão adorando, falam que adoram a Deus, que seguem a Deus, mas vocês estão adorando ídolos, estão adorando imagens, estão se voltando para outros deuses. Olha, vocês têm que se voltar e andar no caminho certo, no caminho do Deus dos seus antepassados, de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus levantava profetas que confrontavam as pessoas daquele tempo. Se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai ver que Paulo, lá em Gálatas, ele enfrentou Pedro, o irmão dele, o apóstolo Pedro, foi confrontado por Paulo. Porque naquele tempo a igreja cristã estava crescendo e ela crescia e nitidamente ela tinha uma divisão interna. Porque alguns acreditavam que a igreja cristã era somente para os judeus, aqueles que vinham da linhagem judia e tinham a circuncisão. Mas havia um grupo liderado por Paulo que entendia que a mensagem tinha que ser pregada para todo mundo e ele pregava para os gentios, os estrangeiros, aqueles que não eram judeus. E numa dessas grandes reuniões, um dia Pedro estava lá com os gentios, os estrangeiros, comendo com eles. E aí chega Paulo, ou melhor dizendo, aí chega um grupo de judeus, Pedro faz o quê? Sai de fininho e se junta aos judeus para não ser apontado como estava junto lá dos outros. Então, ele não queria mostrar que estava dando apoio também para os cristãos estrangeiros. E aí, Paulo então viu aquilo, chegou para Pedro, na cara dele e falou assim, ó, isso aí que você está fazendo, sabe o que é? Hipocrisia. Hipocrisia. Confronto para trazer Pedro para o caminho certo para com Deus. Você pode ler também lá em Mateus 6, pelo menos Jesus cita pelo menos 3 comportamentos das pessoas daquele tempo e chama isso de hipocrisia. Jesus falou assim, ó, quando você orar, não ore para ser ouvido. Isso é hipocrisia. Jesus falou assim, ó, ore em voz baixa, ore em pensamento. Os fariseus tinham o costume de orar para todo mundo ouvir, né? Olha como aquele cara espiritual, ele ora, olha que oração bonita ele faz. E aí Jesus falou assim, olha, você quer ser generoso? Quando você dê, quando você for dar, dê, mas não para ser visto. Seja generoso, mas não precisa fazer propaganda. Isso é hipocrisia. E aí Jesus fala uma outra coisa, quando você jejuar, você jejua, mas não ande por aí falando, olha, eu estou jejuando. Aí ele falou assim, não ande com cara batida para que todo mundo veja que você está jejuando. Para mostrar que você é mais espiritual que o outro. Não. Porque isso é ser hipócrita. E Jesus confrontou as pessoas que não entendiam que viviam em hipocrisia. Então, na verdade, nós como cristãos temos sim um chamado para ajudar outros cristãos que estão vivendo de uma maneira que não está de acordo com os ensinamentos de Deus.
Eu vou repetir porque isso é muito importante. A gente vive numa cultura muito individualista e esse individualismo está enraizado em nós hoje. Isso entrou na igreja, é um conceito da nossa cultura ocidental que nos leva a pensar diferente do que eu acabei de falar. Então eu vou repetir. Nós, como cristãos, temos um chamado para ajudar outros cristãos que estão vivendo em desacordo com os ensinamentos de Deus. Em outras palavras, você é sim responsável pelo seu irmão, ok? Vire para o amigo que está aí do seu lado e fala assim: você é responsável por mim. Você está dando autorização para o seu amigo aí, tá bom? A te chamar a atenção, ajudar você a vencer um comportamento hipócrita, tá bom? Não pode ficar triste. Eu queria sugerir para vocês 3 orações diferentes para como a gente lida com a hipocrisia, como a gente lida com aquelas pessoas hipócritas, tá bom? E eu vou sugerir, do jeito que eu fiz nas outras semanas, 3 orações, por quê? Porque essa tarefa é muito difícil e é só mesmo com oração, sendo guiado pelo Espírito de Deus, que a gente vai conseguir confrontar aquelas pessoas de uma maneira que traga cura. Primeira oração, anote no seu guia de mensagem aí. Você vai orar se precisar confrontar alguém que está vivendo hipocrisia. É: Deus, me ajude a confrontar com o objetivo de restauração. Ajude-me a confrontar com o objetivo de restauração. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no verso 1, Paulo disse assim: queridos irmãos, se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo. Ou seja, Paulo está falando que a gente deve ir e ajudar aquelas pessoas a serem restaurados para Deus. E aqui está o problema, que alguns de nós, cristãos julgadores, quando a gente vai confrontar alguém, o nosso objetivo é simplesmente estar certo. Mostrar que a gente está certo e a outra pessoa está errada. Eu estou certo, você está errado. Só que o nosso objetivo nunca deve estar certo. O nosso objetivo ao ajudar alguém deve ser trazer ela de volta para o caminho certo. E há uma diferença enorme entre estar certo e ajudar aquela pessoa a voltar para o caminho certo. Seu objetivo não deve estar certo, mostrar que a outra está errada, mas seu objetivo deve ser amá-lo, trazê-lo de volta a um relacionamento correto com Deus. Então, como o texto diz, ajudá-los com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo. Eu me considero muito privilegiado por tudo que eu vivo aqui no encontro. Eu já faço parte dessa comunidade desde o início e já vivi muitas coisas aqui dentro. Mas uma das coisas que eu me sinto mais privilegiado é porque eu sou membro de 2 grupos pequenos aqui. Então, de quinta e de sexta, a minha vida está ocupada porque eu participo de 2 grupos pequenos aqui. Não é sempre, talvez devesse acontecer com maior frequência, mas eu já presenciei nos grupos pequenos alguns confrontos para restauração. E se você não vai num grupo pequeno aqui do encontro, não ache que o grupo pequeno, os pequenos grupos se reúnem para um ficar apontando a vida do outro que está errado, tá? Não é isso. Aliás, é muito longe disso, tá bom? Um grupo pequeno tem como objetivo prover para você uma turma. Sabe, aquela turma que está ali para te ajudar para o que der e vier. É isso, tá bom? Mas eu já vi, e assim, às vezes eu vibrei internamente, nesses momentos em que eu percebi que o grupo foi usado para restauração. Olha, você não está agindo bem com o seu namorado. Ou você não está dando um bom exemplo no trabalho.
Eu já vi coisas assim, olha, você está levando a sua vida espiritual de um modo muito leviano, em banho-maria, está negligenciando o estudo da Bíblia. E ali um confronto amoroso com o amor, delicadeza, gentileza, com vistas à restauração. Enfim, se alguma vez Deus o chamar para confrontar alguém, deixa eu mostrar o que a Bíblia diz que você vai estar fazendo. Olha o próximo texto que vai estar na tela. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Olha que lição. Que lição. É irmão para irmão, irmã para irmã. Há momentos em que Deus nos chamará para confrontar amorosamente com o objetivo da restauração. Deus, ao tratar com aquelas pessoas hipócritas, me ajude a confrontá-las com o objetivo de restauração. Primeira oração. A nossa segunda oração, quero que você anote no seu guia de mensagem aí. Deus, me ajude a confrontar com cautela. Mesmo texto que a gente estava lendo, Gálatas 6, verso 1. Queridos irmãos, se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade, a voltar ao caminho certo. E aí vem a advertência de Paulo. Lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Vocês viram aí? Eu até deixei grifado em negrito a advertência de Paulo. Mas vocês têm que ter cautela, porque amanhã pode ser você. Na tradução da Nova Versão Internacional, esse mesmo texto está assim, essa mesma advertência fala assim, ó: cuide-se, porém, cada um para que também... É o próximo slide, isso. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Tenha cautela, tenha cuidado. Por que cuidado? O próximo texto a gente lê assim, olha. Paulo fala assim, aquele que precisa estar firme, cuide para que não caia. Várias advertências. Aqui está o problema. Por que Paulo faz isso? Sempre que você confronta alguém, você vai estar vulnerável ao pecado do orgulho. Sabia disso? Sempre que você está com a razão, você vai confrontar alguém que está com um comportamento equivocado, um outro cristão, um irmão seu, você fica vulnerável ao pecado do orgulho. Por quê? Porque você se sente bem. Você está confrontando outra pessoa, você é o bom, você é o piedoso, você é o bondoso, é o cuidadoso, é o que está preocupado com o outro, então você se sente superior. E o que vem depois do orgulho? A Bíblia diz lá em Provérbios, diz assim, ó: primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Provérbios 16, 18, está aí também o seu guia de mensagem. Tenha muito cuidado se você acha que está firme para não cair, tá bom? O orgulho é um grande perigo em situações assim. Nesse mesmo contexto, uma outra razão para você ter cautela. Quando a gente vai lidar com aquelas pessoas, a gente tem que ter cautela porque podemos ser tentados a confrontar aquelas pessoas naquilo que é nossa fraqueza. Muitas vezes a gente tem dificuldade de reprimir alguns comportamentos na nossa própria vida e a gente às vezes é tentado de ir condenar a outra pessoa naquilo que na verdade a fraqueza é nossa. Conseguiram entender? Tome cuidado com isso também.
Sempre que você vai confrontar aquelas pessoas, você faz isso com o objetivo de restauração. Não é eu estou certo, você errado. É eu te amo muito e vou ajudá-lo a estar certo com Deus. Segunda coisa, você enfrenta, confronta com cautela. Tenha cuidado para não cair. E agora deixe-me apresentar a terceira oração, antes contando uma história que aconteceu comigo. Sempre eu conto uma história minha aqui, né? Sempre estou queimando meu filme aqui. Hoje eu vou queimar bem queimado mesmo. Semana passada foi que tinha medo do brinquedo do Play Center, né? Hoje, enfim, eu tinha 19 anos. Aprendi a minha vida inteira que o discurso tem que ser coerente com a prática, né? Não posso ser hipócrita. Pois bem. Mas eu aprendi uma lição de uma forma muito incisiva sobre isso uma vez. Eu tinha 19 anos, como eu falei, já trabalhava, tinha até um bom salário para a idade que eu tinha. E pela primeira vez na vida, o meu pai, que era pastor, ele ia ter folga no Réveillon. Normalmente, o último dia de trabalho dele do ano era o dia 31 de dezembro. Mas naquele ano, especialmente, ele tinha sido transferido, então já tinha se despedido de uma igreja e assumir outra só depois das férias de verão. Então ele estava de folga naquele Réveillon. Então foi a primeira vez na vida, a gente nunca tinha viajado um Réveillon, então falando assim, olha, eu fiz todos os preparativos para a viagem, eu empolguei a família inteira, né? Mas é caro, eu falei, não, me responsabilizo pela maior parte das despesas, enfim. Reservei hotel, nós fomos lá para a região dos lagos no Rio de Janeiro. De fato, foi um dos melhores Réveillons que eu tive na minha vida. Era o ano de 98 para o ano de 99. E a gente passou praticamente uma semana lá. Aí no sábado, a gente é adventista do sétimo dia, a gente se arrumou e perguntou ali no hotel onde fica a igreja adventista mais próxima, porque a gente contamos até a história, né? Onde a gente vai, meu pai sempre gostava de falar, então a gente é adventista, vai na igreja no sábado e tal. O pessoal do hotel verificou pra gente, não tinha o Google, não era tão fácil assim, né? Então a gente foi para a igreja naquela cidade e tal, e tudo foi muito legal. Hoje as coisas mudaram um pouco, mas naquele tempo havia pelo menos duas coisas que davam empoderamento para um jovem saindo da adolescência. Quais eram? Carta de motorista, né? Você faz 18 anos. Eu não sei se você vai saber qual é a segunda coisa que naquele tempo dava assim, um empoderamento enorme. Talão de cheque. Rapaz, no dia que eu recebi o meu primeiro talão de cheque, né? Você andava com a carteira assim, né? Com aquele talão dobrado, tal, você andava até torto, porque o bolso ficava desse tamanho. Ok, para onde você ia? Talão de cheque. Ok. E aí acabou a viagem, na hora de fazer o check-out no hotel, né? De sair, acertar as despesas adicionais da hospedagem ali, as refeições, aquelas coisas extras ali. O funcionário perguntou: forma de pagamento? Talão de cheque. Enchi meu talão, preenchi e tal. Fomos embora, viagem maravilhosa, fui todo orgulhoso porque eu paguei quase tudo, enfim. Eu não sei o que aconteceu muito bem. Provavelmente eu tenha me empolgado demais com todas as despesas daquele final de ano. Não tinha maturidade para administrar todo o crédito que aquele Banco Real dava para os universitários. Não sei quanto tiveram a conta universitária. Eu me enrolei. Quem nunca, né? Eu me enrolei. E aquele cheque que eu dei no hotel voltou por falta de fundo. Eu demorei um pouco para me organizar. Depois de algumas semanas eu tinha levantado dinheiro para saldar a dívida e resgatar o cheque. E eu liguei no hotel, pedi para falar no administrativo e tal. Olá, meu nome é Wesley, eu me hospedei recentemente aí. E por um descuido meu, eu não consegui deixar o dinheiro disponível na minha conta para cobrir o cheque que eu dei. Queria saber se você tem uma conta bancária onde eu possa depositar aí e resgatar o meu cheque e tal. E aí o rapaz do outro lado falou assim, a gente tentou entrar em contato com você, você não atendeu, né?
Então, eu não tinha dinheiro suficiente, mas agora eu tenho. Como é que a gente pode resolver isso? Aí eu lembro de você. Você é daquela família de crentes que vai na igreja no sábado, né? Eu juro que isso é verdade. Ainda bem que a conversa era pelo telefone, porque eu fiquei extremamente constrangido e desconcertado. E talvez eu percebi pela primeira vez que eu estava sendo hipócrita. Então a terceira oração, querido, é: Deus, me ajude a ver quando eu sou hipócrita. Porque lá no fundo, somos todas aquelas pessoas, não somos? Todos nós podemos ser hipócritas, não podemos? De fato, quando Jesus estava falando com os hipócritas, ele frequentemente chamava os guias espirituais daquele tempo, os fariseus, de cegos. Ele falava: oh, vocês estão levando as pessoas para o caminho errado e vocês nem percebem, vocês são cegos. Você não vê quando você é o hipócrita. O problema é que a hipocrisia é tão difícil de ser vista no espelho. Não há melhor exemplo de hipocrisia do que no Antigo Testamento, quando Davi foi confrontado. Não precisa pôr o texto ainda não. Se você não conheceu a história de Davi, não cresceu na igreja, eu vou contar para você. Davi, ele era o rei. Davi deveria estar em guerra, mas ele não estava em guerra, ele estava no palácio. O exército dele estava guerreando, mas ele, o líder do exército, não estava na guerra. Ele estava no palácio. Ele não estava onde deveria estar. Então, quando ele estava onde não deveria estar, ele viu algo que ele não deveria ver. E quando ele viu algo que não deveria ver, ele fez algo que ele não devia fazer. Ele lá no telhado do palácio, na parte alta do palácio, ele viu uma mulher bonita tomando banho. E aí ele chegou para os seus caras e falou: ó, traz aquela mulher bonita lá para mim. Eles falaram: ó, ela é Batseba, ela é casada. Eu sou o rei, traz ela para mim. E trouxeram. E ele se deitou com ela e ela acabou ficando grávida do marido dela na guerra. Aquele, mesmo o Davi sendo um rei todo-poderoso, aquele era um escândalo que talvez ele tivesse dificuldade de contornar. Então ele prosseguiu com o seu erro e fez outra coisa que não deveria fazer. Ele trouxe Urias, o marido de Batseba, falou: oh, fica um tempo lá com ela e eles vão achar que é filha dele. Só que Urias, tão leal, falou assim: não, eu não posso ficar aqui, entrar em casa, deitar com a minha mulher, sabendo que meus companheiros estão na guerra. E em sinal de companheirismo e de solidariedade com seus amigos em guerra, ele ficou na calçada de casa, todo mundo via. Ele não entrou, não se deitou com sua mulher, e Davi falou: vai dar certo isso não. Mandou seus caras, mandou Urias uma carta até o general que comandava o exército, e a carta dizia assim: ó, coloque Urias na frente da batalha. Em outras palavras, fiz que Urias morra nessa guerra. Urias morreu. Davi, um cara muito legal, ele falou assim: olha, eu preciso cuidar dessa viúva aí, traz ela pro palácio, eu vou casar com ela. Plano perfeito, tudo resolvido. Ele achou que tinha resolvido tudo isso, que o pecado dele ia ficar encoberto. Mas uma pessoa foi confrontada. Era Natan. Natan era o profeta de Deus, um irmão de Davi naquele tempo. E Natan chegou para Davi e falou: Davi, eu preciso contar uma história para você. Não, pois não, Natan, conte aí o que é. Então, olha, tinha dois homens. Um era maciçamente rico, podre de rico. Tinha mais ovelhas e bois do que você pode contar. E o outro cara era muito pobre. E ele tinha só uma cordeirinha, uma ovelhinha. Era o bicho de estimação dele, a melhor amiga dele.
É a única coisa que ele tinha. Só que um dia um viajante chegou, estava com fome, e falou assim, olha, alguém pode me dar alguma coisa para comer? E o cara rico, ao invés de pegar qualquer uma de suas ovelhas, foi lá e pegou a ovelhinha daquele pobre homem, matou e deu de comer para o viajante. E olha como a Bíblia traz a reação de Davi. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, eu juro pelo Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan disse para Davi, Davi, esse homem é você. Você é o hipócrita. Você é o criminoso. Você fez isso. E muitas vezes o mesmo está acontecendo com a gente. Estamos falando uma coisa e ignorando Deus com as nossas ações. Adorando a Deus com os lábios, mas jogando Deus fora do nosso coração. E Deus está falando para você assim, você é esse homem. Você é essa mulher. É você o responsável por isso. É você o hipócrita. Jesus disse outra coisa muito forte sobre a hipocrisia. Por que é que você vê o cisto que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Uma das melhores coisas que nós poderíamos fazer como cristãos é deixar de ser a polícia cristã. Parar de se meter nas pequenas coisas que não importam, criticando, confrontando sem amor. Em vez disso, diga, Deus, onde é que está a hipocrisia em mim? Eu prometo, se você fizer essa oração, Deus vai mostrar para você. Ele vai revelar. Então hoje eu oro para que Deus mostre na minha vida a minha hipocrisia. E humildemente eu oro para que o mesmo aconteça com você. Alguns de vocês falam assim, eu sou um cara cristão, eu sou um cara cristão. Mas está olhando pornografia todo dia. Está preso a isso. Hipocrisia. Talvez você é uma mulher e fale assim, olha, eu sou uma mulher de Deus. No entanto, onde quer que você vá, você está falando mal da sua família, mal do seu marido, critica para quem quiser ouvir. O que é isso? Hipocrisia. Eu sou cristão, eu vou à igreja toda semana. Mas você não serve em lugar nenhum. Jesus disse que é melhor servir do que receber. Se você não está servindo, você não está dando, você não está servindo, você não está adorando a Deus com o coração, é só com os lábios. Se você confronta alguém sem amor, se você aponta o dedo para alguém, você tem muitos outros apontados para você. É hipocrisia. Deus, mostre a minha própria hipocrisia. Mostre onde o meu coração se afastou de você. E continuando a história de Davi, quando ele percebeu, e ele era o personagem daquela história, quando ele percebeu que ele estava sendo confrontado com humildade, com mansidão, para ser restaurado para o caminho certo. Então Davi escreveu um dos salmos mais bonitos que a gente encontra na Bíblia, que é o Salmo 51. E uma das orações mais bonitas que a gente vê dentro do livro de Salmos, que tem muitas orações, ele falou assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tira de mim a hipocrisia e coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Deus, me ajude a confrontar aquelas pessoas hipócritas com o objetivo de restauração. Me ajude a confrontar com cautela para que eu também não caia. E Deus, mais importante, me ajude a ver quando eu sou o hipócrita. Posso orar por vocês? Pai querido,
Talvez hoje, pela primeira vez, nós somos confrontados com uma realidade que é difícil e dura de aceitar. Que nós não somos o mocinho da história, que há hipocrisia dentro do nosso coração. Senhor, nós oramos com sinceridade, mostra onde nós temos falhado e onde nós temos desonrado o Teu nome perante Ti e perante as pessoas que estão perto de nós. Nós sejamos exemplos de conduta e com o nosso amor nós possamos trazer outras pessoas a Teus pés. E perdoa-nos por termos, em algum momento, pensado, manchado o Teu nome perante outras pessoas com o nosso comportamento errado. Senhor, restaura o nosso coração, dê novos pensamentos puros, desejos limpos e sinceros. A nossa prática seja coerente com aquilo que nós falamos. O nosso discurso seja coerente. A nossa vida seja coerente com os teus ensinamentos. É o nosso maior pedido hoje. E se o Senhor nos comissionar para, quem sabe, confrontar algum outro irmão que esteja em dificuldade, ajuda-nos a fazer isso com amor e com cautela. Pedimos a tua guia, a tua orientação, o teu cuidado nós também pedimos nessa semana que vai começar. São os nossos pedidos que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na próxima semana a gente termina essa série, tá bom? Falando sobre aquelas pessoas críticas. Quem sabe vou falar sobre você semana que vem, tá bom? Como eu avisei no começo, eu vou abordar você, alguém vai abordar você, para que você esteja conosco aqui no próximo dia 15 na programação do Jefferson Pilar, tá bom? Encontro com o Jefferson Pilar. Gente, uma boa semana, temos o coffee lá em cima, hoje é inverno, nosso cardápio é de inverno, tá bom? Tem bolo seco, chocolate quente, enfim. Suba lá, faça amigos e eu vou ficar muito feliz de poder te abraçar lá em cima, tá bom? Uma ótima semana e até sábado que vem.